Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia ao povo em geral, aos dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, aos presidentes e dirigentes de todas as CDLs do Rio Grande do Norte, aos que assistem através da TCM, Portal TCM Notícias. Esse é o podcast número 65, do dia 16 de junho de 2022, dia de Corpus Christi. Corpus Christi, o que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, nós temos a comemorar no dia de hoje. A trajetória Corpus Christi, a expressão do latim, que nos transmite a vida de Cristo na terra e que nos sensibiliza a fazer com que todos nós, mais do que cobrimos a terra com tapetes de rosas e de flores, façamos uma reflexão da vida de Cristo por nós, cristãos. É um dia marcante no calendário anual que foi instituído pela Igreja Católica no século XII depois de Cristo e que comemoramos anualmente como uma saudação ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo. As notícias de economia da semana. Número de ovos produzidos em galinhas cai no Rio Grande do Norte. No primeiro trimestre de 2022, o Rio Grande do Norte produziu 9.400.000 dúzias de ovos de galinha, o que representa uma diminuição de 5,6% em relação ao trimestre anterior. Os únicos estados que apresentaram crescimento foram Piauí, Goiás e Minas Gerais. Mesmo assim, o estado do Potiguar registrou a segunda maior quantidade produzida para um primeiro trimestre de toda a série histórica. A marca só é superada pelo primeiro trimestre de 2021, quando o estado registrou 500.000 dúzias a mais. O somatório do número de galinhas poedeiras nesse período ficou em cerca de 1.474.000 galinhas, uma redução de 5,3%. Número de suínos abatidos diminui também no Rio Grande do Norte. O número de suínos abatidos no nosso estado, nos meses de janeiro, fevereiro e março, foi de 4.134. Esse foi o melhor resultado do trimestre inicial de todos os anos, desde o início da série histórica, em 1997. Apesar disso, em comparação com o trimestre anterior, houve uma redução de 10%. Trimestre anterior, veja-se dezembro, novembro e outubro de 2021. No Nordeste, foi observada uma tendência de diminuição, com destaque para o Ceará, que registrou a maior queda, 12%. O único estado da região que apresentou aumento foi o Maranhão, 11% a mais no abate de suínos. Temores de estagflação, restrições na China e fatores domésticos voltam a elevar a percepção de risco do mercado. Após alívio no mês de maio, fatores de risco voltaram a fazer temer a conta com relação ao mercado em junho, com a principal atenção voltada para a inflação ainda resiliente. As falas mais audaciosas, ou seja, mostrando maior preocupação com a inflação do Banco Central Europeu, na última quinta-feira, dia 9, fizeram com que acendesse a luz amarela da inflação com estagflação. É inflação crescente e economia estagnada. Ontem, o Banco Central americano aumentou os juros em 0,75%. E ontem mesmo, dia 15, no Brasil, o Banco Central do Brasil, a taxa Selic, passou a ser de 13,25%, aumentando mais 0,5% na taxa Selic no final da reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Portanto, a partir de hoje, dia 16, feriado, amanhã, dia 17, quando há expediente bancário, a nova taxa Selic vigorante é 13,25% ao ano. A sexta alta consecutiva e fazendo com que, nos últimos 6 anos, alcancemos a maior taxa de juros da história do Brasil com relação à taxa Selic, 13,25%. O ICMS, a Câmara muda a forma de repasse em projeto aos estados. Dizem que vão ficar sem recursos da União.
Deputados concluíram votação e texto que faz parte do pacote para reduzir o preço dos combustíveis. Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A decisão da Câmara dos Deputados de derrubar na última terça-feira a forma do cálculo da perda de receita com a queda do ICMS sobre os combustíveis e energia elétrica, transporte público e telecomunicações em geral, para acionamento do gatilho de compensações pode significar nenhum centavo de repasses adicional aos estados. A compensação está prevista em projeto que tramita no Congresso Nacional e faz parte do pacote do governo e dos seus aliados, para reduzir o preço dos combustíveis, principalmente no ano das eleições. O projeto que passou nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, agora vai à sanção do presidente. E acontece na Câmara, a votação foi refeita por problemas técnicos. O placar foi 307 votos favoráveis e 1 contrário. Os destaques, sugestões de mudanças ao texto original, foram rejeitados todos eles. E o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto no modelo votado pelo Senado, os estados poderiam recuperar cerca de 80% das perdas, o texto base aprovado ontem na Câmara pode levar à situação em que o gatilho não seja na prática acionado. Na votação, a Câmara e os deputados retornaram ao texto original, sem considerar a mudança feita pelos senadores, depois de negociação com o secretário da Fazenda dos estados. Na votação do Senado, o gatilho para o governo compensar os estados seria acionado quando houvesse queda real superior a 5%, somente na arrecadação com combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes públicos. No texto base, aprovado ontem, o gatilho dispara com a perda para o ICMS e sem corrigir a receita passada pela inflação. É que outra mudança feita pelos senadores e foi rejeitada pelos deputados previa a compensação das perdas fosse corrigida pelo IPCA, o indicador oficial. O dispositivo foi retirado na Câmara dos Deputados. É o governo tentando brecar avassaladoras alíquotas de ICMS aos estados, o imposto de circulação de serviços de mercadorias, que gera sobre a gasolina, sobre o etanol e sobre outros produtos, já que o diesel tem uma base de cálculo bem menor, porque é ele o combustível que move a economia do país. Mesmo assim, os nossos combustíveis, quer a gasolina, o etanol, o gás de cozinha, como o óleo diesel, todos eles estão cheios de impostos que sobrecarregam na bomba, o abastecimento do seu automóvel, o preço do produto. E o governo tenta frear. Vale dizer aqui que no mercado internacional, ontem o mercado chegou a 126 dólares o barril de petróleo no mercado internacional. 126 dólares. E falar em dólar é lembrar que também ontem, dia 15, o mercado financeiro do Brasil fechou com o dólar valendo R$ 5,03, enquanto que a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, pela primeira vez em 9 sessões, pela primeira vez positivamente, fechou positiva em 0,73%, chegando aos 112 mil pontos. Mas ela que acumulava em 8 últimos pregões quedas consecutivas, uma sobre a outra, pela falta de certeza com relação ao bolo fiscal da receita do país e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os problemas da Europa, o preço dos combustíveis crescendo no mundo todo, e isso cria instabilidade. É o que se chama em economia de volatilidade. O mercado está volátil. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, meu caro telespectador, está prevendo esse ano de 2022 uma inflação de 8,5% de janeiro a dezembro de 2022. Um país que antigamente a inflação era 0,25% ao ano, 0,50%, mas para 2022 a previsão oficial do governo é de uma inflação de 8,5%. O Brasil, que projetava uma inflação de 5%, estamos aí com a taxa Selic em 13,25%, o que significa dizer que teremos de janeiro a dezembro de 2022 também uma inflação igual ou superior a 2 dígitos, o que é muito ruim para a economia. E a inflação, eu tenho dito aqui, é o maior dos males para o cidadão, para o assalariado e para aqueles que consomem. Corrói o salário, corrói o poder de ganho, renda do brasileiro. E teremos esse ano um ano de muitas dificuldades, principalmente nesse aspecto de combustíveis em geral, onde os preços aceleram o crescimento e
Como nossas mercadorias são produzidas e são alavancadas e levadas de norte a sul, de leste a oeste, por via rodoviária, incide uma quantidade imensa no consumo de óleo diesel. E o óleo diesel está muito caro e sem uma percepção qualquer, apesar das medidas que o governo tenta tomar de baixa. O que manda no consumo de combustível é a paridade dólar com a moeda do país. E no caso, nós voltamos a ter um dólar valendo mais do que R$5 no Brasil, 5,03, fechou o mercado ontem, e tem o preço do petróleo, que de 35, 40 dólares o barril, passou agora para 127 dólares, com a expectativa de atingir até 140 dólares o barril de petróleo, o que é avassalador nos preços e na economia. O presidente Jair Bolsonaro vetou o despacho gratuito de bagagem nos aeroportos até 23 quilos. O presidente vetou a determinação do Congresso com relação a despacho gratuito de bagagem em voos nacionais e internacionais. O trecho integra a medida provisória do voo livre. Anteriormente, o governo já havia sinalizado estar em desacordo com o item. A decisão foi publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, da União. No despacho, o presidente Jair Bolsonaro justificou que, se aprovado o trecho da medida, levaria as empresas de passagens aéreas a aumentar mais ainda o valor das tarifas. E, sendo assim, cabe agora ao Congresso Nacional ou manter o veto ou derrubar o veto do presidente da República. O assunto ainda vai para o Congresso Nacional. Se o trecho tivesse sido sancionado, as companhias aéreas ficariam proibidas de cobrar pelo despacho de bagagem até 23 quilos em voos nacionais e internacionais, bagagens de até 30 quilos nas internacionais. As empresas tentaram, junto aos senadores e deputados, a gratuidade. Muitas delas tentaram a gratuidade, mas as empresas aéreas não se conformaram. A cobrança da bagagem foi oficializada em 2017. Na época, as companhias afirmavam que o custo adicional poderia aduzir a valores das passagens. Hoje, os passageiros podem viajar com bagagem de mão, mas até 10 quilos, sem qualquer taxa extra. E o Banco Central americano promoveu, como eu disse no começo do nosso programa de hoje, um aumento de 0,75%, o Comitê Federal do Mercado aberto. No aumento do FED, aumentou a taxa de juros em 0,75%, a sua taxa básica, passando agora ao intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano. O aperto monetário, o maior desde 1994 nos Estados Unidos, está em linha com a esperança do mercado e do consenso dos observadores. E terá impacto, já que os índices globais diminuirão em função dos ganhos que o mercado americano deverá atrair com uma taxa de juros fixa para investimentos daquele país, ele que é a locomotiva, os Estados Unidos que são a locomotiva do mercado financeiro mundial. Bom dia, muito obrigado e até a próxima semana.